Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estamos aqui para gravar esse vídeo relacionado à nossa escola bíblica dominical. Tivemos problemas técnicos hoje pela manhã e a primeira parte da aula ela não foi gravada, mas vamos gravar essa primeira parte para que você possa ter o conhecimento do que nós estudamos nesta manhã. Você também pode dar aí o joinha aí no nosso canal, se quiser inscrever, porque toda vez que nós postamos alguma mensagem, algum estudo, você vai ser notificado e você pode estar assistindo. Meus amados, hoje nós estudamos a terceira lição relacionada com o livro de Josué. Fé e obediência no livro de Josué. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, versículo de 1 ao versículo, ou melhor, o versículo 10 ao versículo de número 18. Embora não esteja escrito o início do livro numa ordem cronológica, o versículo 10 ao versículo 18 é uma sequência que vai dar início no capítulo 3, algumas partes da Bíblia nós vamos encontrar alguns textos que não estão em ordem cronológica, não estão na data ou nos eventos, mas como é a proposta do nosso comentador, nós vamos analisar a aula dentro da proposta da lição. E no capítulo de número 2 nós vamos verificar que Josué ele vai enviar 2 espias para espiar a terra, a cidade, e onde eles irão encontrar refúgio na casa de Raabe, uma prostituta. E sobre esses eventos nós vamos estar estudando aqui. O título da nossa terceira lição é Preparativos para a Conquista. Deus, no início do capítulo 1, havia chamado Josué para essa missão, havia instruído como que ele deveria se posicionar diante desse desafio, dessa chamada de Deus, como ele deveria se portar. E diante dessa chamada nós vamos ver que Josué vai convocar todo o povo para que se prepare para alcançar ali a terra prometida que Deus havia já profetizado, falado para Abraão. É interessante nós aqui falarmos, meus irmãos, que essa parte de preparativos para a conquista, em tudo que nós vamos fazer é necessário nós termos um planejamento, temos uma preparação para termos êxito naquilo que nós vamos fazer. É bem certo que todos os planos depende exclusivamente de Deus. Se estivermos debaixo da sua vontade, Deus vai nos conceder vitória naquilo que nós estamos planejando alcançar. O Senhor Jesus Cristo, já no Evangelho de Lucas, conforme escreveu Lucas, lá no capítulo 14, no versículo 28, Jesus já vai dar esta instrução sobre o planejamento que nós temos que ter na nossa vida cotidiana para ter êxito naquilo que nós vamos fazer. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça, de dando início à obra, você não consiga, e aí as pessoas vão dizer, olha, esse homem, essa mulher, esse jovem, iniciou esse projeto, mas não conseguiu concluir. Então, ele fala sobre o planejamento. E ele cita também uma outra
estratégia que nós temos que ter no campo de batalha, ele fala de um rei que ele sai a peleja com um outro e ele se assenta primeiro para ver se deve sair com 10 mil, com 20 mil, ou se deve buscar um acordo de paz. Então tudo o que se deve ser feito, nós temos que planejar, temos que ter prudência para termos sucesso. E é o que ocorre aqui com Josué. Josué havia recebido de Deus a ordem, a missão, e ele vai convocar o povo para que entre nessa batalha, para que ele entre nessa luta e venha ter sucesso nessa empreitada. Josué sabe que o sucesso depende de Deus, mas ele tem que fazer a parte dele, planejar. E no primeiro item da lição nós encontramos aí, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Então no versículo de número 11 de Josué, capítulo 1, nós vamos ver o que Josué fala para o povo. Ele vai usar essa expressão, dizendo, versículo 10, Josué vai dar ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai por meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão. Então nós vamos ver que para enfrentar a batalha, nós temos que estar bem nutridos, tanto espiritualmente como fisicamente. Isso é o ideal para se enfrentar uma batalha. É claro que na luta espiritual, a parte espiritual ela fala mais do que a parte física. Mas a grande verdade é que para a batalha todos nós precisamos estarmos bem alimentados. Usamos um exemplo na EBD de manhã, nós vamos usar o mesmo. Napoleão Bonaparte, quando ele ascende ali ao governo da França, ele vai entrar em uma política de expansão do seu reino, ele vai conquistar ali praticamente a Europa ali ocidental, vai impor ali o controle sobre todos os territórios ali, mas vai sobrar a Rússia. E ele vai convocar um exército de 500 mil homens e invade ali o território ali russo. Só que os russos, eles montam o quê? Uma estratégia para que venham ter vitória sobre os franceses. O que eles fazem? Quando os franceses eles adentram no território russo, eles tiram que as famílias, eles destroem as vilas, eles tiram todo o alimento, a fonte ali nutritiva, deixando nada para o exército francês. Então o exército francês vai avançando, eles têm problema de água, têm problema de abastecimento, comida. Nós vamos ver que Napoleão invade a Rússia com cerca de 500 mil homens, quase meio milhão de soldados. E ele só retorna com 27 mil. Qual foi a derrota deles? Foi a comida. Eles não tinham ali a fonte nutritiva. Logo, veio causar o que? Uma quebradeira dentro da expansão que ele havia alcançado ali na Europa. Então ele perde a guerra e vai perder muitos outros territórios que ele havia alcançado. O que nós temos a ver com isso? Nós vamos ver que nós analisamos para a parte espiritual, nós precisamos estar nutrindo da palavra, em comunhão com Deus, vida de oração. Então o cristão ele está no campo de batalha. E para conquistar, para vencer, diferentemente, embora Jesus esteja falando da parte da batalha, da parte física, da parte social, o rei, quando ele vê que não pode batalhar com outro, ele vai fazer um acordo.
mas na questão aqui do povo hebreu não tinha acordo. A terra havia sido dada, o inimigo estava à frente e não tem acordo da luz com as trevas. Não tem acordo da verdade com a mentira. Não tem acordo da justiça com a injustiça. Logo, eles seriam batalhar e vencer. Deus prometeu dar a vitória, mas eles precisavam de planejamento. E o primeiro planejamento é marchar, caminhar para o território inimigo ali com uma reserva de alimento. Da mesma forma, nós vamos ver Jesus usando essa mesma expressão, lá uma expressão de Deuteronômio, capítulo 8, Jesus vai usar lá no Evangelho de Mateus, quando ele é tentado, Jesus vai dizer, não que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é a palavra que dá fé, é a palavra que nos dá confiança naquilo que Deus prometeu de nós alcançarmos. Então, o primeiro item de uma preparação para ter êxito, para conquistar, é estar alimentado espiritualmente pela palavra de Deus. Depois, no versículo 12, nós vamos ver que Josué vai chamar a tribo de Rubens, Gade e meia tribo de Manassés para que eles venham estarem unidos nessa luta, nessa batalha. Então, quando eles peregrinam para a terra de Canaã, nós vamos ver que a terra ali de Canaã, ela era dividida na parte oriental e na parte ocidental tinha o Jordão. Então a parte oriental já havia sido conquistada. Todas as tribos entraram numa luta ali contra os moabitas, os amonitas, e eles conseguiram a herança ali da terra da parte oriental. Então essa parte oriental, a terra foi dividida, ficou uma parte para a tribo de Rubens, outra parte para a tribo de Gade e meia parte para a tribo de Manassés. Então eles conseguiram a conquista ali da terra com a ajuda dos seus irmãos. Mas agora havia o outro território da outra banda do Jordão para ser conquistado. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós dependemos uns dos outros. Eles dependeram dos seus irmãos para alcançarem a conquista daquela terra. Logo, eles deveriam também ajudar os seus irmãos a conquistar o outro lado. Porque, infelizmente, há aqueles, irmão, me ajude em oração, irmão, intercede por mim, irmão, me ajuda nisso, naquilo. E quando ele é abençoado, depois, quando há um pedido de ajuda para ele, ele não ajuda o outro. Ele quer ser ajudado, é ajudado, mas depois ele não dá o retorno. Ele não é grato por aquilo que fizeram com ele. E aqui nós aprendemos a respeito da gratidão. Deus usou que as outras tribos para abençoar Rubens, Gade e Manassés. Agora eles deveriam retribuir aquilo que foram feito para com eles, que era estar unido. Então nós aprendemos aqui que a unidade, a comunhão, ela traz bênção, ela traz resultados melhores para a nossa caminhada cotidiana. E outra verdade que nós aprendemos também no livro de Josué, é quando Josué ele ordena o povo obedece, o povo pega os mantimentos, o povo entra em união, e o povo vai dizer para Josué, assim como ouvimos a Moisés, nós vamos te ouvir. Somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então a nação está dizendo para Josué, olha, se você for um homem de Deus, assim como Moisés foi, nós seremos contigo, nós seremos fiéis, e nós aprendemos a respeito da fidelidade ao comandante. Então na nossa igreja nós temos um líder, temos o nosso pastor, e nós, meus irmãos, devemos obedecer, devemos confiar nos projetos que Deus tem revelado a ele, que ele tem colocado para a igreja. Então nós temos que orar por ele, orar pela sua família, pelos projetos da igreja, contribuir
e estarmos unidos nesse só propósito de alcançarmos vitória sobre o reino das trevas, sobre aquilo que se opõe contra a igreja. Então, ser obediente ao nosso líder local e o nosso líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E nós precisamos nos apegarmos o quê? A essa verdade para termos sucesso na nossa caminhada. Então, essa é a nossa primeira parte da nossa lição, que nós estivemos estudando ali na igreja, e essa segunda parte ela foi gravada. Nós não perdemos ali a gravação, e você pode assistir essa parte e também pode assistir a segunda, que nós estamos disponibilizando para que você possa ter vitória, possa alcançar o sucesso na sua vida. Vamos tentar juntar esses dois vídeos, mas a princípio vai estar somente separado essas partes, e você pode ter o conhecimento da lição e ser edificado através disso. Amém? Então, que Deus te abençoe, Deus te ajude. E a segunda parte da lição é o que está postado aí no nosso canal, que você pode acompanhar. Que Deus abençoe, Deus te dê graça e sucesso na sua caminhada, na sua trajetória. Deus seja contigo. Amém?